O Paris Saint-Germain está na final da Copa do Mundo de Clubes, humilhando o Real Madrid. E hoje nós vamos comentar tudo o que aconteceu nessa partida de PSG 4, Real Madrid 0, que definiu a final entre PSG e Chelsea, para você aqui. Bom, a gente começa, ambas as equipes vinham obviamente com os times titulares, afinal é um jogo de elite europeia, um jogo de nível de Champions League, então ninguém iria vacilar de deixar alguém em reserva no banco, então todos disponíveis jogando, inclusive Kylian Mbappé e Dembélé no PSG, Mbappé no Real Madrid, voltando à titularidade depois de ambos problemas de saúde, o Dembélé uma lesão, o Mbappé um problema intoxicante. Então voltavam e a expectativa era que os dois pudessem jogar muito e um jogou e foi o desse time aqui, foi o Dembélé. O camisa 10 jogou muita bola, fez gol, deu assistência e pode ter sido uma partida decisiva para a bola de ouro, mas dá uma segurada aí que a gente vai comentar mais sobre isso. Bom, como é que começou o jogo? Começou com o PSG já melhor e com apenas 2 minutinhos de jogo ali o Courtois já tinha feito 2 defesas que eu me lembro claramente. Mas ainda assim o PSG não parou, mesmo com o Courtois tendo feito 2 grandes defesas. E logo em seguida o Dembélé recebe dentro da área numa falha do Asensio, aí o Courtois derruba ele no que seria um pênalti, mas a bola sobra na marca do pênalti pro Fabian Ruiz, que só empurra com a canhota, a perna boa, e abre o placar logo aos 6 minutos para o PSG, botando o Real Madrid já atrás logo no começo da partida. Óbvio que isso poderia ser revertido pelo time merengue, afinal tem muitos jogadores bons e muitas estrelas, mas hoje não foi o caso, e então acontece isso aí. O PSG abre o placar logo no início, e depois a gente não pode esquecer que o Rudiger entrega uma bola no pé do Dembélé. Ele tenta dar ele domina a bola com a perna esquerda, passa para a direita, não chuta a bola, chuta o ar. Aí o Dembélé só corre, sai na cara do Courtois, bate no canto sem nenhuma chance pro goleiro, que fica vendido, não tinha o que fazer, foi muito no canto, embora o Courtois ainda tenha quase chegado. E assim o PSG marcava 2-0 no Real Madrid, com um gol do possível bola de ouro, ele que já tinha dado assistência no último lance, agora faz o gol, e daí já vou falar com vocês da bola de ouro agora, que acho que é o melhor momento. Bom, a gente tinha uma disputa muito ferrenha entre Rafinha, Yamal e Dembélé na bola de ouro. Alguns colocariam Vitinha e Pedri, mas era mais ou menos entre esses três. E o Dembélé, por há muito, já levava favoritismo. E hoje faz uma partidaça, anota um gol e uma assistência em um jogo muito emblemático, em um jogo valendo vaga em uma final de um campeonato histórico. E isso eu tenho praticamente certeza que pode ter definido, e eu posso afirmar aqui que a bola de ouro agora é dele e ninguém tira. Você concordando ou não, eu ainda não sei, porque em bola jogada eu prefiro Yamal, mas assim, não tem como negar, essa bola de ouro é do Dembélé. Ok, essa é a minha opinião, e não só uma opinião, uma certeza. Esse jogo, se tinha alguém com dúvida, esse jogo tirou a dúvida e Dembélé será a bola de ouro. Bom, e como é que continua o jogo? Continua com o PSG melhor, com o Real não fazendo absolutamente nada. E aos 24 minutos, uma bola sobra e o Fabian Ruiz, de novo ele, o espanhol, tem todo o tempo para dominar na área, girar todo o corpo para conseguir estar com a perna boa, bate no canto esquerdo do Courtois com a perna esquerda e faz o gol 3-0, e ali parecia que realmente o negócio estava feio e que o Real Madrid não estava no seu melhor dia, não ia ser hoje a classificação. E depois ainda ficou mais encaminhado para isso. Mas o que acontece é que logo em seguida os times vão para pausa para hidratação, e a gente pensa, quem sabe o Real Madrid é melhor agora, como o Fluminense costumava melhorar na competição. Mas absolutamente nada, o PSG continuou melhor, mas não conseguiu fazer mais gols. Até que a gente chega no fim do primeiro tempo e o Real Madrid simplesmente não chutou, o Real Madrid não tentou, o Real Madrid não conseguiu criar nada, o Real Madrid nem pra espancar o Dembélé e tirar ele do jogo, não fez absolutamente nada. O Real Madrid completamente desabando, sem ter nada pra fazer.
E daí, até que aí não teve jeito, o Xabi Alonso não conseguiu achar os bodes lá em Nova York pra crucificar e tentar um pacto, não deu certo. E a gente volta pro segundo tempo, e a gente volta pra um segundo tempo chato, bem chato. Eu tava me segurando pra não dormir, pra caso acontecesse alguma coisa eu precisasse falar. Mas foi um segundo tempo chato pelo mesmo motivo do segundo tempo entre Real e Borussia ser chato. O time que tava ganhando e tava ganhando bem simplesmente não deixava o outro jogar, era só toque na bola. O Real não pressionava, não dá pra entender um time do tamanho do Real Madrid, com os jogadores que tem o Real Madrid perdendo de 3-0 numa semifinal e não pressionando, simplesmente olhando ali os caras tocar a bola, esperando que, sei lá, Deus faça eles roubar a bola e cheguem no gol. É inadmissível, é impressionante como esse time do Real Madrid hoje não teve vontade. E assim o jogo foi se encaminhando, e daí, pra vocês terem noção do quão ruim foi esse segundo tempo, não teve praticamente nada. Eu não anotei nada aqui, exceto substituições, e eu vou falar sobre elas, pois chegava em um certo momento do jogo, acho que era pelos 60 minutos, deixa eu ver se eu tenho anotado. Não, mas que o Luiz Henrique tira o Dembélé e tira o Kvara, já poupando pro jogo da final. E daí tu vê como o Real Madrid tava mal, pelo amor de Deus, gente. Um técnico tirar contra o Real Madrid, os caras já pensando na final. Tudo bem que tá 3-0, mas o Real Madrid tava completamente apático em dias normais. Se o Real Madrid estivesse bem, depois eles não sairiam claramente poupando os dois pra final já. Ainda mais o Dembélé que tava voltando de lesão. No Real, a gente também teve um momento em que eu senti um pouco que ele abriu mão do jogo. Gostaria de destacar que o Carvajal voltou a jogar hoje, não jogou muitos minutos. E Modric entrou e fez sua última partida, e ele entrou numa série de trocas ali, onde inclusive Bellingham e Vinícius Júnior saíram. E pra mim, naquele momento, eu tive uma impressão de que o Xabi Alonso largou de mão, que viu que não ia dar. E inclusive, falando dele, muito mal partida hoje contra o Dortmund, ele tinha ido muito bem, precisa ajeitar muita coisa. E a gente vê inclusive o quão histórico foi aquela vitória do Botafogo, que a gente tem vídeo aqui no canal também, sobre o PSG, por causa que, minha nossa senhora, gente, olha esse time avassalador. Então tem um momento que sai Bellingham e Vinícius, e ali eu já tinha certeza absoluta que o Real não podia fazer mais nada. Porque, por mais que os dois não estivessem tão bem hoje, são dois dos jogadores decisivos, que pode tirar um lance genial do nada. Mas o Xabi Alonso tira eles, daí eu fico com aquela impressão de que ele estava simplesmente abandonando ali e dizendo, tá, já deu essa partida, mas posso ter interpretado errado. E daí a gente vê o Modric entrando nos seus últimos minutos pelo Real Madrid. Modric não vai se aposentar, o velhote croata, vai jogar lá na Liga Italiana, no Milan, caso você não saiba. Hoje jogou os últimos minutos, foi eliminado e com certeza se despede como um ídolo máximo da história do Real Madrid. Bom, a gente tem daí mais pro final do segundo tempo, algo que eu esqueci de comentar, que adivinha? Mais um gol do Paris Saint-Germain, minha nossa senhora. Como que foi? Basicamente o Real Madrid ali tocando no ataque, mas também sem muita intenção de chutar, parecia. PSG rouba a bola, toca lá e acaba que ela sobra pro Gonçalo Ramos, que tem todo o tempo de chutar, faz o gol, homenageia o Diogo Jota, o falecido Diogo Jota, na comemoração, ele que era colega de seleção. E assim, acaba a partida, o juiz nem acréscimo dá, de tão humilhante que já tava. O Real deve ter dito ao juiz, acabou, juiz, não precisa de acréscimo. O juiz não deu acréscimo, bateu os 90 minutos, fim de jogo, o PSG está na final contra o Chelsea, o PSG pode ser campeão. O PSG já passou pelo maior clube do mundo e eu acho que é favoritaço, pelo menos 70-30 de favoritismo do PSG nessa final, na minha opinião. Principalmente pelos jogadores que tem, por causa que o Chelsea também tem o mesmo dinheiro, se não mais investido, mas, né, é um trabalho pior. Assim, o PSG basicamente está muito perto da taça, já é uma das mãos na taça, e eu acho que só um desastre poderia tirar essa taça deles. Hoje uma partida simplesmente histórica contra um time que é histórico e colocando o PSG na história, colocando o PSG na final da Copa do Mundo de Clubes, colocando o PSG em um lugar onde
eles devem estar pelo time de futebol que tem. E devem ter considerado isso como uma final antecipada. E agora, a final, obviamente, será no domingo. Terá pós-jogo aqui, acho que com um pouquinho mais de atraso, mas terá. E daí a gente vai finalmente saber o campeão da Copa do Mundo de Clubes 2025, a primeira e talvez única da história. Caso não seja a única, nós vamos estar aqui de novo em 2029. Caso não tenha, nós vamos estar aqui em 2026 para comentar a Copa do Mundo. E nós vamos estar aqui para comentar toda a rodada de Brasileirão, Premier League, La Liga, Champions League. Todo o melhor do futebol que você puder imaginar. E até com vídeos mais detalhados sobre jogadores, por exemplo, a história de tal jogador. Então, se você quer acompanhar toda essa jornada comigo, que tô no começo do canal, estamos apenas com 160 e poucos inscritos, se inscreve aí para acompanhar tudo com a gente. Deixa o seu like se gostou do vídeo, comenta quem você acha que será campeão, se está de acordo comigo. Valeu por assistir até aqui e tchau!